Olá, queridos ouvintes, eu sou o Juan Passos. E eu sou Sabrina Brandão. E esse é o primeiro episódio do nosso podcast especial, 30 anos do jornalismo digital. O jornalismo digital completa 30 anos agora, em 2025. E estamos aqui com vocês em uma série de 3 episódios para ouvir um pouco das experiências dos jornalistas do Amazonas, em uma jornada para conhecer e passar essa parte da história do nosso jornalismo. E o tema do episódio de hoje é do jornalismo transpositivo ao web jornalismo. Nossos convidados de hoje são jornalistas pra lá de experientes com muita história para contar. Estamos ansiosos para ouvi-los. Isso mesmo, Sabrina. A cada episódio, teremos convidados com atuação reconhecida na área da comunicação no Amazonas. Agora que você já nos conhece, vamos começar o episódio 1. E é com muita honra que chamamos nossa primeira convidada, Elaíse Farias. A maneira de fazer jornalismo mudou e quem vivenciou essa transição de perto sabe o peso dessa mudança. Na migração do impresso para o digital, muitos profissionais precisaram se reinventar, lidar com novas tecnologias e enfrentar cortes profundos nas redações tradicionais. Vamos conversar sobre o jornalismo independente na Amazônia, os desafios do ambiente online e a busca por sustentabilidade editorial. Elaíse, conta pra gente quais foram as principais mudanças que você sentiu ao sair da rotina do jornalismo impresso para a internet? Eu sempre fui jornalista de jornal impresso, né? Foi uma opção minha como jornalista, né? Como profissional da minha trajetória. Cada um escolhe o meio que você acha melhor, né? Com que você vai se sentir mais à vontade, melhor trabalhando. Tem gente que vai para TV, jornal, rádio. E eu sempre fui de jornalismo impresso, desde quando eu estava ainda na faculdade. No período no último veículo que eu trabalhei antes da Amazônia Real, que era o Jornal A Crítica, eu trabalhei lá uns 5 anos. Eu já tinha trabalhado no Jornal A Crítica quando eu comecei, praticamente, isso nos anos 90, e depois eu voltei já em outras editorias, né? E depois de 4 anos, eu fui transferida estava iniciando o jornalismo, a versão online do Jornal A Crítica. E eu acho que eu fiquei 1 ano trabalhando, mas era uma coisa meio louca, né? Porque eu ficava hora no impresso, hora no jornalismo online. Eu fiquei fazendo matérias online, fazia matéria todo dia e sempre dentro do formato da editoria que eu gostava, só questão ambiental, povos indígenas, denúncias de violações de direitos, mas eu fazia muitas reportagens sobre problemas urbanos e eu fiquei nesse período. Depois eu voltei para o jornalismo impresso, mas como repórter especial. Eu fazia grandes reportagens, eu não fazia mais aquele jornalismo diário, factual, né, o hard news, todo dia. Eu comecei a fazer reportagens longas, com muito mais tempo, que eu adorava esse trabalho, né, esse momento que eu estava do meu trabalho lá no jornal. Mas mesmo assim, por exemplo, o jornal que eu fiz algumas viagens e dessas reportagens elas iam direto pro online, né, para a versão digital, porque estava naquela ânsia. Eu acho que os jornais estavam correndo atrás, porque já estava atrasado. Em Manaus já começou atrasado o período de jornalismo online. Enquanto os outros veículos, até de outras partes do Brasil e também de Manaus mesmo, que já estavam até à frente fazendo outros trabalhos de jornalismo digital, né, jornalismo online, os jornais impressos começaram depois. O Jornal A Crítica, inclusive, foi um dos últimos, eu acho, né? Assim, para um grande jornal, eu acho que demorou demais. Bom, aí eu estava como repórter especial do Jornal A Crítica, adorando fazer esse meu trabalho, escrevendo muito, porque eu sempre gostei de escrever muito, fazendo reportagens especiais. Aí eu fui demitida. Eu fui demitida no Passaralho, onde foi vários grupos, vários jornalistas naquele período, inclusive começou a ter muitas demissões mesmo nas redações de jornal, tanto no Brasil quanto em Manaus. E eu fui no grupo de 15 pessoas e fiquei sem trabalho, fiquei desempregada, né? Eu fiquei alguns meses sem trabalhar. E por uma escolha minha, eu nunca quis trabalhar em outras áreas, como por exemplo assessoria. Meus amigos já estavam até com medo, preocupados comigo, porque eu estava desempregada. Aí, e nessa época, por incrível que pareça, eu fundei um blog. Alguém me disse, Elaíse, por que tu não cria um blog para te escrever o que tu escrevia no Jornal A Crítica? Porque as pessoas estão sentindo falta, tanto que as minhas fontes, que é o principal, como é que eu posso, tesouro de todo jornalista, né? Que é fonte, né? Você tem que cultivar fonte, jornalista sem fonte não é nada. Aí eles me procuravam, eu disse, olha, eu estou sem jornal, estou sem trabalho, não estou trabalhando em nenhum local, mas eu posso colocar essas informações no blog. Bom, mas foi um período bem rápido que eu fiquei sem trabalho.
Mas, na verdade, eu não arrumei outro trabalho. Foi quando a gente fundou a Amazônia Real. Surgiu de uma ideia da Liege nessa época, né? Mas depois ela saiu, ela ficou só alguns meses. Aí eu fui chamada pela Kátia Brasil, que a Kátia Brasil é a outra jornalista que está com a gente, com quem eu trabalho até hoje, né? E foi em junho a gente fundou a Amazônia Real. E nessa transição, tudo era novo pra gente. A gente nem sabia o que fazer. Na verdade, como tem aquela frase que eu nem gosto, mas dessa vez eu vou falar, era tudo mato, né? Porque, na verdade, a gente aprendeu do nada a fazer muita coisa. A gente não tinha experiência. A gente não era empreendedora, a gente não era empresária, a gente não era jornalista online, ficar à frente do jornalismo online. A gente meio que fundou mesmo na cara e na coragem. Tanto que, na época, chamaram a gente de doida, de maluca. Vocês são malucas por fazer uma coisa desse. Mas, e qual era um dos motivos que a gente consideraram a gente maluca? Um dos primeiros passos, uma das primeiras medidas que a gente tomou era como é que a gente ia viver, né? O principal é isso, né? Como é que vocês vão se sustentar? Com que dinheiro? A primeira medida que a gente tomou é não usar recursos públicos. Porque a maioria dos sites de Manaus, se não todos, com exceção da Amazônia Real, recebe recurso do governo, recurso de político, recurso de prefeitura e são reféns dos interesses deles, né? Não podem fazer certas reportagens. Aí a gente fundou a Amazônia Real, naquele momento tentaram desmerecer, inclusive a gente, ainda mais porque a gente sofreu também, porque a gente era mulher, porque a gente era daqui, né, local, e a primeira coisa que a gente fez foi não receber recurso público, né? E era tudo do nosso bolso. E a gente tirou das nossas indenizações, né? Que depois acabou tudo, né? Pra gente se manter. E nesse período eu precisava me sustentar. Então eu comecei a fazer muitos freelas para outros veículos de fora, enquanto eu mantinha a Amazônia Real. E o que eu trouxe do jornal onde eu trabalhei foi realmente a minha principal referência foi meu interesse, a minha inclinação sem nenhuma, de forma intransigente, para a defesa dos direitos humanos das populações que eu retratava nas minhas reportagens. Elaíse, como foi o processo de aprender a lidar com as ferramentas digitais e plataformas sociais? Eu tive que aprender na marra. E quando a gente fundou a Amazônia Real, foi muito engraçado. A gente não tinha dinheiro para nada. Então a gente contou nessa época com muitos apoios de uma galera mais jovem. Eu lembro que teve uma menina, a jornalista, ela ajudou a gente a comprar um site. Comprar um bem baratinho, a gente não tinha dinheiro, né? Vamos fazer site no WordPress mesmo, colocar aqui e tudo voluntário. E uma outra pessoa, a gente pagou um valor bem que ele dava do nosso bolso para ensinar a gente a mexer com a WordPress, tanto que a WordPress é a nossa plataforma até hoje. Mas naquela época era daquele WordPress bem simplesinho mesmo. Aí olha, foi dureza esse momento, porque a nossa mente já era uma mente que estava totalmente impregnada com o jornalismo impresso e não era novo. Hoje já se fala muito em tecnologia, mas em 2013, apesar de já se falar em tecnologia, já existia jornal online, que começou no digital, ainda não era popular, ainda não era conhecido. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ler, a estudar. Eu fui ler mesmo, eu fui no Google, pesquisava exemplos de jornalismo online no mundo. Eu descobri muitos, tanto que tem aqui alguns que existiram aqui na América Latina, sobretudo na América Latina, aqui na América do Sul, Argentina, acho que na Colômbia tinha também. No Brasil, uma inspiração nossa foi a agência pública, né, que começou antes da gente, acho que uns 2, 3 anos, né, que eu conheci, inclusive, nós somos amigas, né, faz tempo que a gente não se fala, mas a gente é amiga, eu sou uma amiga da Marina e da Natália, que são as donas de lá, e outros veículos também que nos inspiraram, foi um veículo de El Salvador, que se chama El Faro, muito bom, para mim é um dos melhores veículos de jornalismo do mundo, inclusive eles estão sendo muito pressionados e reprimidos agora nesse tal governo, né, de El Salvador. E também um veículo de mídia dos Estados Unidos que se chama ProPublica, que faz essas reportagens densas, intensas, profundas, de denúncia, de profundidade. Então, isso também foi uma inspiração para a gente. Eu estudei outros veículos para entender melhor como é que eles faziam. E a parte de plataforma de tecnologia, a gente aprendeu na marra. Não foi fácil, não, porque a gente ainda estava impregnada do jornalismo impresso. Eu lembro que a primeira vez que saiu, foi o ar, primeiras matérias, acho que foi em outubro, Kátia e a gente ficou a madrugada todinha acordada.
A gente já foi dormir de manhã, subindo matéria. Porque a gente era lenta, né? A gente não sabia fazer, mas a gente conseguiu. A gente subiu e só nós 3 mesmo. E assim fomos estudar. A Kátia, alguns meses antes, ela chegou a fazer um curso no Sebrae para se formar mais sobre empreendedorismo, né? E foi assim. Com o tempo a gente também foi fundando as redes sociais. Na época o Instagram não estava ainda mais popular, era mais o Facebook e o Twitter. A gente abriu e quem subia era eu. Era eu que fazia os textos do Twitter e do Facebook. A gente fazia tudo. Na verdade, era eu e a Kátia. Eu já tinha uma conta no Twitter que eu nunca usava. E no Facebook também. E eu aprendi. Eu aprendi a fazer. Aí eu fui ver outros sites para ver como é que eles faziam. Qual era o formato. Como era o engajamento. A gente não teve uma breve passagem de postagem patrocinada, mas a gente sempre preferiu fazer postagem orgânica, né? Patrocinou, mas não rolou. E é isso. Com o tempo que a gente foi tendo uma equipe melhor, quando a gente começou a receber financiamento, mas a gente ficou 1 ano só com os nossos recursos pessoais e fazendo tudo. Foi 1 ano que a gente não fazia mais nada, era só isso, lidando com isso. Mas assim, eu não tive nenhuma formação, não fiz nenhuma oficina, nenhum curso, nada. Nem sabia se existia isso. Aí a gente foi fazendo sozinha, sabe? Assim, de aprendendo, estudando. Eu lia, às vezes eu passava a madrugada todinha lendo o que tinha de jornalismo online no mundo. Até na Rússia, porque tem muito, né? Esses países, sobretudo os países onde há muitos governos repressores. Então há essa resistência do jornalismo independente. Então eu fui nesses lugares, como é que eles trabalhavam nessas áreas, desse tipo de jornalismo que a gente queria produzir. Então, era claro que a parte mesmo de tecnologia, a gente aprendeu com pessoas que a gente contratou para nos ensinar, mas assim, bem, depois, tipo assim, se virem, né? Vamos fazer sozinhos. E até hoje tem uma turma da Amazônia Real que está fazendo curso de inteligência artificial, não sei o quê. Eu já não me envolvo muito não, mas eu meio que vou na marra, porque é meu brigo, porque eu sou um pouquinho de jurássica também, né? Eu sou das antigas, mas eu vou. Eu acho que o jornalismo é isso, você tem que se estudar, se atualizar, porque é muito dinâmico. Hoje, então, é de mudança que até um tempo atrás era de um jeito, hoje está de outra forma. Eu estava fazendo um curso, umas aulas aí, sobre a questão da bolha, do grupo, a quem que você quer atingir, quem que você quer que leia Amazônia Real. Eu tinha uma leitura antes, agora eu já não tenho tanto assim. Eu já estou num processo que talvez não seja bem isso que eu esteja falando por aí, e não é bem isso não. Eu nem posso falar muito, porque eu também estou nessa fase de aprender. Então, eu acho que quem trabalha com jornalismo ou qualquer outra profissão, mas sobretudo nessa nossa área que trabalha com o público, a gente tem que estar o tempo todo se inteirando, porque as coisas estão acontecendo o tempo todo. Hoje, então, né, com redes sociais, fake news, redes sociais com informação rápida, que chega sem nenhuma apuração, porque hoje ficou muito fácil, né, ter um espaço para divulgar, todo mundo já é jornalista, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo, sabe, acompanhando, até você cansar, né, de se aposentar. Mas assim, para quem tá agora, para as novas gerações, eu acho que é fundamental estudar, saber o que está acontecendo, ler bastante. Eu sempre oriento o pessoal, leia. Quando eu era repórter no jornal impresso, eu lia todos aqueles documentos que ninguém gostava de ler, aqueles documentos de Ministério Público Federal, ação judicial, que eu ficava um tempão lendo. Até hoje eu gosto de ler, mas isso aí é coisa minha. Porque eu preciso entender para não estar fazendo besteira nas minhas reportagens. Colocar coisa errada, né? Obrigado, Laís, pela sua participação. É muito importante ter esse compartilhamento de saberes, principalmente vindo de uma jornalista que atua no jornalismo independente. Obrigado mais uma vez pela participação. A convidada é Aruana Brianese, jornalista com uma trajetória marcada pela atuação no jornalismo impresso e pela transição para o ambiente digital. Entre 2010 e 2011, ela assumiu a função de diretora de conteúdo do Grupo A Crítica, cargo que unificou as redações do jornal impresso e do portal. A partir dessa experiência, Aruana acompanhou de perto as transformações que marcaram a integração entre o impresso e o digital, além das mudanças nas rotinas de produção e circulação da notícia dentro da A Crítica.
O início do jornalismo na internet foi marcado pela transposição do conteúdo impresso para o digital. Em que momento você percebe que a crítica começou a entender a internet como um espaço próprio, com novas linguagens e possibilidades? A crítica começou com 4 pessoas fazendo só o Ctrl+C, Ctrl+V, e eu acho que logo no começo a gente percebeu que isso não seria suficiente, né, para esse novo meio aí, que seria a internet, né. Agora, eu acho que a crítica ainda não compreende exatamente o que é, para onde vai, até porque está em constante mudança, né? Esse é um dos desafios da internet. E quando eu digo a crítica não compreende, né? Eu acho que vários veículos de comunicação, principalmente os tradicionais, os que começam com um jornal, que tem o seu coração ali, o core do negócio como jornal, tem até mais dificuldade para fazer essa transposição, né, essa ida do impresso para o digital, mas novos veículos também às vezes ficam perdidos, né, porque o digital não tem muitas regras claras, o algoritmo, como que você vai conseguir ser entregue, né, como é que você faz essa sua distribuição de conteúdo muda muito. Então, eu acho que, na verdade, a gente logo percebeu que tinha que fazer diferente, mas a gente ainda está tentando entender como o que precisa, né, para você ser bem-sucedido nesse meio digital. Aruana, e a partir da sua experiência, como a internet e a constante inovação tecnológica mudaram o perfil do jornalista e as relações dentro da redação? Em relação à chegada da internet, o que muda nesse mercado, né? Eu acho que a principal coisa que a gente precisa sempre lembrar é que democratiza o acesso à informação mesmo. Então, antes, quem queria ler notícias, né, precisava estar ou na capital ou nas cidades aqui da região metropolitana, onde os jornais impressos conseguiam chegar. Às vezes chegavam no dia seguinte, você ia ler uma notícia já muito desatualizada, né? E hoje, com a internet e cada vez é mais rápido essa expansão, né, do acesso à internet, você consegue chegar na mesma hora em qualquer canto desse estado, praticamente, né? Óbvio que a gente sabe que ainda existem vazios digitais, mas é cada vez menor, né, o número de pessoas sem acesso a esse conteúdo. Então, eu acho que a primeira coisa que muda é mais gente podendo ler. Isso quer dizer que tem mais gente lendo? Não. Não necessariamente, porque também eu acho que existe uma mudança, que aí é o lado ruim dessa que a internet traz, né? É que as pessoas estão lendo cada vez menos, conteúdos cada vez mais curtos, querem coisas mais mastigadas, né? E aí também eu acho que isso reflete, eu acho que isso é uma questão da gente como humanidade mesmo, né? Que o ser humano precisa fazer essa reflexão, né? De para onde que isso pode nos levar, mas que isso causa impactos no jornalismo. Então eu acho que a internet, ela tem esse lado do imediatismo, que ele vai alimentando no ser humano, né? Uma coisa por querer ler menos, se aprofundar menos, né? Quando eu digo ler coisas mais curtas, você não consegue ter a profundidade, você não consegue desenvolver senso crítico mesmo, lendo outros pontos de vista, né? Você fica só naquele primeiro. Então, eu acho que aí é um desafio para o jornalismo mesmo, e é uma coisa que está acontecendo agora. Eu acho que a gente está no meio dessa revolução digital, a gente não sabe direito para onde vai, mas eu acho que quem faz jornalismo profissional tem que se agarrar ali, né, com essa coisa de tentar mesmo resgatar o valor, né, dessa profissão e do conteúdo que a gente produz, para quem sabe, quando a gente como ser humano, como eu falei, que acho que é uma questão maior, mas quando a gente parar para pensar, né, a gente vai poder enxergar valor nisso, e aí a gente vai estar lá firme e forte ainda, né, fazendo o que a gente sempre fez. Porque se a gente se deixa levar em busca de audiência, em busca do clique, em busca da massa, do sucesso, aí a gente na internet se perde, né, vai pra lama mesmo, né, porque ali você está competindo pela atenção das pessoas com conteúdos dos mais diversos tipos, né. E é muito tentador, eu acho, assim, para quem precisa que aquele negócio dê certo, né? Você entrar nessa coisa de vamos fazer o que o leitor quer. E muitas vezes não vai ser jornalismo, né? E tá tudo bem também em relação a isso, né? Mas a gente precisa
ser essa opção para quem queira se aprofundar. Hoje é menos gente, mas quem sabe, né, no futuro a gente consiga desenvolver uma sociedade que tenha uma educação midiática mais aprofundada e consiga, né, resgatar, como eu disse, o valor desse trabalho. Aruana, gostaríamos de agradecer a sua disposição e tempo para conversar conosco. Foi muito interessante ouvir sua experiência trabalhando em um grande grupo de comunicação. Obrigada pela sua participação. Wilson Nogueira é jornalista, escritor, sociólogo, mestre e doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM, com atuação em comunicação, cultura e sociedade. Como jornalista, atuou como diretor de redação no Jornal do Comércio, editor executivo do jornal A Crítica e chefe de reportagem no Amazonas em Tempo. Wilson, o senhor viveu o jornalismo ainda muito ligado ao impresso. Como foi, pessoalmente, o impacto da chegada da internet nas redações? No primeiro momento foi um susto, né? Embora já fosse um tema bastante discutido, ele repercutiu principalmente no mercado de trabalho, né? Porque os jornalistas que não estavam qualificados para essa nova tecnologia, muitos deles se assustaram, né, com a novidade, e muitos inclusive se recusaram a aprender, né, a se adaptar a partir do aprendizado na parte digital, né? Começando lá atrás pela digitalização dos textos, impressão a partir de fotografia, quer dizer, foi um processo na realidade, né? E Wilson, se teve resistência, quais tipos existiam entre os jornalistas nessa transição do analógico para o online? Primeiro que na época nós estávamos no sindicato, nós discutíamos lá no sindicato o seguinte, que esse processo não poderia tomar o mercado de trabalho daqueles que estavam ali dentro, entendeu? Então houve inclusive movimentos para que se estabelecesse um confronto mesmo com os patrões, né? Inclusive com greve, com paradas, né, para chamar os patrões para uma conversa no sentido de que esse processo fosse o mais humano possível, no sentido de que teríamos que dar chances para aquelas pessoas que não estavam habilitadas para o jornalismo digital, né? Isso eu estou falando lá atrás, ainda quando se começa a se usar o computador, né? Não é o jornalismo digital que a gente conhece agora, né? Esse é o processo, é o começo desse processo, né? Então isso na realidade causou um grande problema, porque não entendíamos naquele momento, uma grande maioria não entendia como uma solução, como a gente entende hoje, entendeu? Vocês já nasceram com essas tecnologias, né? Nós não, nós trabalhávamos num processo em que você tinha toda a estrutura produtiva, entendeu? Analógica, desde a captação, né? Desde a captação das matérias, a gente ia lá nas fontes, conversava com as fontes. Hoje não, a maioria das pessoas que trabalham com jornal trabalha com WhatsApp, trabalha com outras ferramentas que vamos dizer assim, facilitam o jornal, né, que facilitam essa produção. Eu não vou falar em termos de qualidade, mas que facilita, entendeu? E dependendo de cada pessoa, como cada pessoa lida com essas ferramentas, entendeu? A transição para o digital gerou demissões em massa e o fechamento de redações históricas. Como o senhor interpreta esse processo? Foi uma consequência inevitável da modernização ou resultado de uma má gestão dos veículos tradicionais? Olha, acho que tem as duas coisas, porque a má gestão ela acaba investindo muito na tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia vai favorecer o lucro dela, não é? O uso do processo tecnológico vai favorecer favorecer o lucro dela,
E aquelas pessoas que estão no processo, elas acabam, que não se adaptam, elas acabam sendo problema para as empresas. Foi um período também, coincide com um período de que da inclusão, né, da contratação de jornalistas formados pela Universidade do Amazonas, né, priorizando jornalistas, né, ou então estudantes. Isso começa principalmente lá no Jornal do Comércio, a partir do momento em que o professor Frânio Lima, do curso de comunicação, assume a direção do Jornal do Comércio e passa a recrutar jornalistas formados pelo curso de comunicação, então o pessoal que estava da parte do 4º, 5º período, entendeu? Essa mudança representou apenas uma troca de suporte ou uma transformação de linguagem e de mentalidade dentro do jornalismo? Eles tiveram que investir bastante na qualificação das suas redações para apresentar um jornalismo diferenciado desse jornalismo que eu estou chamando de jornalismo rápido, ligeiro, mas que não oferece a possibilidade de uma discussão social mais aprofundada, entendeu? Cada processo tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Cabe a nós que estudamos, cabe a nós que zelamos por esse processo, por um jornalismo mais crítico, mais aprofundado, no sentido de compreender a sociedade da melhor maneira possível, né? Zelar por isso, né? Procurar formar pessoas, principalmente os professores, né, que tenham essa amplitude de observação, né? Obrigada, Wilson, pela participação no nosso podcast. É importante ter um jornalista como você falando sobre pautas tão importantes como esta. Obrigada. A gente volta a olhar para um dos movimentos mais transformadores do jornalismo, a transição do impresso para o digital. Um processo que não mudou apenas a forma de distribuir notícia, mas redesenhou completamente rotinas, modelos de negócio e o próprio ecossistema da mídia. E para entender como essa virada impacta o fazer jornalístico no Amazonas, a gente conversa com alguém que viveu essa transição por dentro e que hoje lidera uma das empresas de comunicação mais influentes do estado. Valmir Lima, fundador do Amazonas Atual, compartilha como encarou o desafio de abandonar a lógica do impresso, migrar para um ambiente totalmente digital e reconstruir práticas editoriais em um cenário de alta velocidade, novos formatos e novas exigências da audiência. Bom, Valmir, gostaríamos de saber como o seu site enfrentou os desafios do crescimento da internet como uma nova forma de se comunicar com as pessoas. O fazer jornalístico ele não muda, né? A forma de fazer jornalismo não muda. Você precisa apurar, você precisa ter fontes, você precisa saber ler documentos, você precisa saber pesquisar. Tudo isso não muda. E foi isso que a gente fez. A gente trouxe o jornalismo para cá, né? Porque todo mundo dizia, quando começou a surgir a internet, que era uma linguagem rápida, porque as pessoas não tinham tempo de ler e tal, cada vez menos tempo de ler, que a internet ia acelerar isso cada vez mais e que o que ia sobrar era as notícias rápidas, a internet era para... E eu discordei disso desde o início, né? Inclusive professores na universidade que defendiam isso, eu dizia, não, cara, a gente tem possibilidade de colocar hiperlink, de fazer textos sem limite de espaço, né, de caracteres, porque no jornal impresso você tinha lá 2 colunas, deu o espaço ali, tinha que cortar o restante do texto, ou refazer o texto para caber ali naquele espaço. E às vezes você fazia uma matéria, jogava para o editor, tua matéria tinha uma lauda, o editor cortava em 2 parágrafos que colocava embaixo de uma foto desse tamanho, 2 parágrafos aqui da tua matéria. Eu discordei desde o início de que a internet era para isso, né? Ela tem... Você pode trabalhar isso hoje. As redes sociais hoje são uma ferramenta para isso. Por exemplo, hoje você vê um assunto ali, pega uma imagem, coloca um título e joga nas redes sociais. Você vai ter uma repercussão muito boa, mas aquilo não é a notícia está lá no site. Então você acessa, se quiser mais detalhes, você tem ali o trabalho
aumenta e a reportagem ela pode ser muito mais enriquecida com a internet do que era com a televisão e tudo mais. Hoje você pode fazer uma reportagem impressa, né, para texto e imagem, e você pode fazer uma reportagem de vídeo do mesmo assunto que você apurou, né? Pode colocar isso em áudio também, um podcast e tudo mais. Então tem várias formas de você fazer, né? Isso com a internet, o que muda? É que as pessoas agora estão cada vez mais tendo acesso à informação. E tem muita gente produzindo, não é só... Antigamente você tinha 4 jornais impressos em Manaus, quando muito teve, né? 4 jornais, a gente tinha ali o Diário, a Crítica, o Em Tempo e o... Era do Garcia, que funcionava até ali perto da TV Band. Eram esses 4. Né? Teve época que teve 4, teve época que teve 5, teve até 6 jornais em Manaus. Mas não mais do que isso. TV a gente tinha 3 ou 4 TVs que funcionavam direito, né? Que tinham equipes para fazer reportagem. E rádio você tinha ali 5 emissoras de rádio, só 2 faziam jornalismo, né? Então eram poucos veículos que produziam conteúdo jornalístico. E esse conteúdo jornalístico tinha um filtro. Então aquilo que era notícia, quem definia o que era notícia eram essas pessoas, né? Com a internet isso muda consideravelmente, porque hoje em Manaus a gente tem mais de 200 sites de notícias. Claro que desses 200, talvez 10% façam jornalismo. Estou colocando aí 20 sites, no máximo 20 sites fazem jornalismo. Mas hoje as pessoas não entendem mais, existe uma confusão hoje na cabeça das pessoas sobre o que é jornalismo e o que é informação. Se eu chego contigo e digo, olha, a mãe da fulana de tal está hospitalizada, eu estou te dando uma informação, mas isso não é uma notícia, porque a mãe da fulana de tal, para a população em geral, não significa muita coisa. Então, a não ser que ela tenha uma doença contagiosa que pode se espalhar na cidade e tal, e isso vira uma notícia, né? Mas é uma informação. Então tudo que é informação as pessoas vão jogando na internet, e muita gente confunde o que é uma simples informação com uma notícia, né? E aí e tem as fake news, os caras inventam coisas sobre determinadas pessoas e vão pulverizando isso, compartilhando e tal, e você acaba fabricando um número de notícias muito maior ou de informação muito maior do que você tinha quando existiam só essa meia dúzia de jornais, de emissoras de rádio e de TV, né? Então agora a produção de conteúdo, e aí tá, acho que esse é o termo correto, produção de conteúdo, né, na internet, é infinitamente maior do que era naquela época, e todo mundo hoje pode criar conteúdo. E como foi lidado com o modelo de negócios na fase de transição do jornalismo transpositivo ao webjornalismo? Eu dei aula de rádio na UFAM, né? Sobre rádio. Quando eu comecei a estudar o rádio no Brasil, uma das informações que ficaram assim na minha cabeça é o modelo de financiamento. Os caras criaram as Rádio Sociedade primeiro, na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Roquete Pinto, depois Rádio Clube de Recife, e elas tinham essas denominações. Era Rádio Sociedade porque era uma sociedade de pessoas, eram sócios que pagavam para que a rádio existisse, financiar, porque, como eu te falei, uma sociedade capitalista, se não tiver dinheiro, o negócio não anda. Rádio Clube era um clube de pessoas que pagavam uma mensalidade para que a rádio existisse. Esses modelos todos fracassaram, porque no Brasil as pessoas não têm essa cultura de pagar permanentemente uma associação. O cara paga o sindicato, pagava-se o sindicato, né, porque descontava-se no contra-cheque. Aí tinha um imposto sindical que era uma vez no ano e descontava um dia de salário no contra-cheque do cara. Veio o Bolsonaro e acabou com isso, todo mundo aplaudiu. O certo é que hoje os sindicatos estão na pindaíba, né? Não tem mais dinheiro, não tem mais
o que fazer, não tem mais como organizar a categoria, né? E foi uma estratégia, mas assim, nesse período eu li sobre uma rádio popular da Itália. Era uma emissora de rádio, era a maior emissora de rádio da Itália e era toda bancada com dinheiro público, ela não tinha nem publicidade. Era gente que pagava uma mensalidade para manter a rádio funcionando, né? Então na Itália funcionou bem, no Brasil não, porque a gente tem uma cultura de levar vantagem em tudo, né? Então você começa ali, aí o cara que recebe o dinheiro, que controla, já começa a embolsar um pouquinho para ele, começa a faltar, as pessoas começam a desconfiar, daqui a pouco ninguém paga mais. Ou então eu pago hoje, amanhã eu não pago mais, depois de amanhã eu volto a pagar, e não tem uma regularidade, você não tem como manter. E aí essas emissoras, elas viraram, as rádios sociedades, as rádios clubes, viraram empresas depois. Como empresa, por muito tempo, quem era que financiava o jornalismo do Brasil? Eram as empresas privadas. Sempre foi, mais do que o poder público, porque eu estou falando do jornalismo raiz, né? Do jornalismo que daquele conceito de jornalismo que é mostrar para a população aquilo que as autoridades estão querendo esconder delas. E o conceito de jornalismo para mim é esse, é você mostrar aquilo que alguém está querendo esconder. Se o jornalismo não tiver esse objetivo de revelar coisas obscuras, não é jornalismo. Se você for divulgar só o que as pessoas querem que seja divulgado, está fazendo publicidade, não jornalismo. Publicidade é para exaltar o que de bom se fez. O jornalismo é para revelar o que de ruim se fez ou o que não foi feito. Que maravilha ouvir seu relato, Valmir. Gostaria de agradecer a sua participação no podcast. É muito importante para nós e para as futuras gerações terem esta conversa com você. A transição das redações para o meio digital é uma realidade entre a geração pioneira do jornalismo. Por isso, vamos conversar agora com o Dudu Monteiro de Paula, jornalista amazonense com mais de 50 anos de TV. Fez a primeira transmissão ao vivo de Manaus para a Globo e acompanhou de perto a migração dos meios tradicionais, como a TV, para a internet. Dudu, você começou no jornalismo há mais de 5 décadas. Como foi vivenciar, dentro das redações, a chegada da internet? Na verdade, é uma surpresa, porque quando a internet surgiu, ela surgiu como uma fonte de informação para todo mundo. Ela não começou já sendo o veículo que é hoje. Ele lentamente foi se tornando a máquina que é hoje. Então, mas foi o mesmo impacto quando surgiu o computador, né? Nós éramos dentro da máquina datilográfica e de repente surgiu uma máquina que 80% do trabalho que você tinha, ela fazia para você. Então, houve um susto, muita gente não se adequou, não se adaptou. E aí chegou a internet. No início, como eu te disse, a internet era uma fonte de informação, não mais do que isso. Depois foi aparecendo todo esse universo que ela faz hoje. Então, como durante os primeiros 20 ou 30 anos de televisão não houve grandes alterações, mas com a chegada da internet houve mudança geral em tudo. Dudu, fala pra gente, quais foram os momentos mais marcantes que transformaram o jornalismo amazonense com o avanço do digital? Começa pelo valor, né? Você, na época, você tinha um veículo rádio e televisão e estava começando o celular. Então, era um aparelho caro, que quase ninguém podia ter um aparelho como esse, mas todo mundo tinha em casa um rádio ou uma televisão. Então, essa migração foi em função do barateamento dos aparelhos celulares, a proliferação continuada e a geração mesmo. Você tem uma geração que nascida e criada com rádio e televisão, que não tem até hoje o mesmo conhecimento com a geração que já nasceu com celular. Então, quem nasceu com celular nunca teve a saudade da televisão e do rádio, porque já nasceu nesse novo veículo. Então, a vinda da equipe do celular foi que fez a grande transformação. A ponto de que
Os primeiros celulares tinham a rádio e a televisão dentro dela, mas não era um aplicativo, era um dial que você sintonizava de alguma forma. A partir do momento em que o dial desaparece, em que você pode apenas no aplicativo chegar nele, começaram a surgir essa nova forma de fazer comunicação, que é você usar o seu celular ou o seu computador para fazer uma rádio privada ou um canal de televisão privado particular. E depois de tantos anos acompanhando a comunicação se reinventar, como você enxerga o futuro da profissão no Amazonas, especialmente para quem está começando agora no jornalismo digital? O conselho que eu dou é que, se você tem ou não tem um curso, vamos dizer, de academia de 3º grau, no mínimo faça um curso técnico, porque o mundo mudou tudo, mas a informação só não mudou uma coisa, que eu nunca sei quem foi que inventou isso, que são as frases principais: que, quando, onde e porquê. Quem não entender isso não vai ser um comunicador, vai ser apenas um informante. O informante não dá detalhes, não dá segurança da informação. Então não importa para onde você vá, não importa qual caminho que você queira. Você quer ser um comunicador? Tem que saber responder essas questões. Não necessariamente direta, não necessariamente, vamos dizer, rapidamente, mas nós temos que achar o caminho para a informação de ter esse conhecimento. O resto é talento de quem tem e esforço para quem quer. Eu tenho pessoas que nascem para aparecer na televisão e falar, tem pessoas que nascem para falar em rádio, tem pessoa que nasce para escrever texto. Agora, eu só vou escrever texto? Não, um dia eu vou precisar ir para a televisão. Então eu tenho que ter o conhecimento. O talento é uma coisa que vem naturalmente em você, mas se você não aprimorar o talento, você desaparece. Tu não tem talento nenhum, mas tem vontade, você é capaz de substituir qualquer pessoa. A pessoa vai até comparar, aquele fala melhor, mas esse aqui fala. Então, você não tem talento e tem oportunidade, estude o máximo que você puder. Aprenda. Conheça seu corpo, conheça sua voz, seu conhecimento. Para quem você faz um trabalho com honestidade, sem você se vestir de alguém, seja você. Seja você. Não crie um personagem para o seu trabalho. Porque a partir do momento que você cria um personagem, você começa a ver o mundo de forma diferente. Seja o que você é. Estude, aprenda e não passe a culpa para os outros. Nós somos culpados dos nossos erros e somos virtuosos pelas coisas que nós conhecemos. Acabou. O mundo é assim. Ninguém vive sozinho. Mas eu tenho que ser parte de uma engrenagem. Basta quebrar um dente da engrenagem que ela já não funciona bem. Então, eu posso ser a engrenagem mais importante do contexto, mas eu preciso das outras. Então, esquece essa de você ter o dom, só tem eu. Não existe isso. Quem diz isso, um dia, olhar para o lado e vai estar sozinho. Na primeira chance que tiver, ele vai sair do cenário. Seja você autêntico, busque as informações, que o talento surge de duas maneiras. Ou você nasce com, ou você adquire com o trabalho. Essa ótica sobre a nossa profissão é muito relevante para compreender as transformações no jornalismo no Amazonas. Obrigada pela sua participação no nosso podcast. Agora, a gente recebe Dante Graça, jornalista e editor executivo do portal A Crítica, com mais de 2 décadas de experiência na imprensa amazonense. Dante, compartilhe um pouco da sua trajetória e reflita sobre as mudanças no jornalismo do impresso ao digital, passando por projetos marcantes como os 10 minutos e pelo desafio de manter a informação de qualidade em tempos de transformação. Um dos projetos que marcaram a produção jornalística local foi o 10 minutos, que buscava trazer informação de forma rápida e acessível. Dante, você poderia falar um pouco sobre se o trabalho do 10 minutos colaborou para a criação do portal D24? A criação do 10 minutos, eu diria que ela foi determinante para a gente desenvolver na época o D24. Porque
o 10 Minutos, ele começou... Eu acho que ele foi o primeiro veículo de comunicação a ter um Twitter na época, né? A desenvolver aquela cultura do tempo real, a desenvolver a cultura da informação no instante que ela está acontecendo. A gente já buscava desenvolver isso desde o começo, né? A gente não se preocupava em fechar o jornal e só depois dar. Não, a gente noticiava aquelas coisas, entendia que aquilo estava acontecendo, que esse movimento nacional estava acontecendo, e a gente levou aquilo pro nosso Twitter do 10 Minutos, que por muito tempo bombou demais, assim, cara. Foi um trabalho gigantesco que a gente fez, gigantesco, assim, e que me orgulha muito. Não foi uma visão minha nessa época, essa sacada do Twitter partiu muito do Márcio Noronha e do Danilo Egli também, na época, que ele era editor de audiovisual ali pra gente, né? E ele tinha essa sacada do Twitter e, pô, foi fantástico. E o Mário também abraçou logo, e eu acho que eu fui o último a abraçar da turma ali. Nós sabemos que o jornalismo impresso foi a principal fonte de informação por muito tempo. Mas com a chegada da internet, uma nova lógica começou a se formar. De que modo o jornalismo impresso colaborou para o surgimento do jornalismo digital, na sua visão? O impresso colabora para o surgimento no sentido de desenvolvimento de público leitor, né? Acho que uma pessoa que já era um consumidor ávido de notícias ali, e aí eu cito meu exemplo, mas cito o exemplo de vários outros amigos que eu tenho e que nem eram do jornalismo, mas que eram consumidores de notícias, pessoas que compravam os jornais, né? Principalmente pessoas ali do meu convívio que eu tô falando, né? Obviamente que isso acontece com todos os convívios. Quem era acostumado já a ler as notícias no jornal, quando você vê essa facilidade, quando você vê essa possibilidade chegando a você num site que carrega rápido, que a notícia tá ali, ela é atualizada rápido, isso, né? É um mundo se abrindo, e eu acho que para muita gente um mundo se abriu. Eu acho que boa parte, e aí é uma opinião só minha, eu não falo isso com nenhum embasamento de pesquisa, mas assim, uma visão que eu tenho pelo meu universo, pela minha bolha. As pessoas que eram mais acostumadas a ler jornal, essas pessoas têm uma facilidade maior em consumir conteúdos mais trabalhados na internet. E não aqueles conteúdos rasos, só manchete, mais resumidos e tal, né? Eu acho que se a gente ainda tem hoje um público que lê conteúdos mais densos, lê mais artigos, lê grandes reportagens digitais, é muito porque existia um público que era consumidor do jornal impresso e era acostumado a ter essas notícias mais trabalhadas, mais desenvolvidas. Essa foi a participação de Dante e eu queria agradecê-lo agora por ter se colocado disponível e participado do nosso podcast. Muito obrigada, Dante. Agora, nós vamos conversar com um jornalista que tem uma bagagem de peso e que fundou o seu próprio veículo de comunicação, após sair de uma grande emissora de TV. E agora ele vai poder compartilhar conosco um pouco sobre essa experiência e também como foi que se deu o fenômeno passaralho nas redações aqui do Amazonas. Vamos conversar com Newton Corrêa, o fundador e diretor do portal BNC. Newton, com o início do jornalismo digital, os jornais tradicionais passaram por um período de grandes demissões nas redações. Esse fenômeno ficou conhecido como passaralho. Como se deram essas demissões no Amazonas? O jornal ficou muito mais caro. A gasolina ficou mais cara, o papel ficou mais cara, a logística mais cara, as redações ficaram mais caras, a cidade passou a crescer, entregar jornal mais complicado ainda ficou. Enfim, o jornal sentiu isso. Houve um processo também tecnológico, as demissões, resultados da mudança tecnológica, a chegada mais profundamente da internet, programas de computadores que eliminavam a possibilidade de se ter processos que antes exigiam, como o revisor, o diagramador por cada editoria, o maior número de editores. Tudo isso fez com que as redações fossem reduzindo.
Após a migração do impresso para o digital e o fenômeno passaralho, o que mudou nas equipes de redação na época da ascensão do digital? As demissões pesaram muito sobre os jornalistas mais experientes. E aí você perde a capacidade de pensar estrategicamente. Não que os mais novos não tenham essa capacidade, mas a experiência ela é importante. Você ter uma percepção de uma cobertura estratégica, não só no horizonte de uma cobertura diária, mas no horizonte estratégico de um projeto editorial. Qual foi o modelo de negócio adotado na criação da BNC News, visto que a publicidade já não estava mais garantindo o sustento dos jornais? Não foi fácil. Ainda em queda, os jornais mantiveram uma grande fatia, acho que ainda detém, pela marca, uma grande fatia do mercado publicitário, mas as coisas começaram a acontecer pela audiência. A audiência dos sites é muito fácil de ser verificada. Existem programas que fazem verificação da audiência, a tua presença na rede social é vista muito claramente, então você não consegue esconder isso. Então, acho que o próprio mercado viu a necessidade. Newton, muito obrigado por ter aceitado compartilhar um pouco da sua experiência conosco. O jornalista Mário Adolfo Filho, formado pela Universidade Federal do Amazonas, é um dos profissionais que acompanharam de perto a transição do jornalismo impresso para o digital na região norte, com passagens por veículos como o Estado do Amazonas, Correio Amazonense, A Crítica e Diário do Amazonas, onde ajudou a criar o popular 10 Minutos. Ele afirma que o impresso foi sua grande escola de apuração e rigor. Em 2016, decidiu migrar definitivamente para o ambiente digital e fundou, ao lado do pai, o portal marioadolfo.com. Mário, conta pra nós que aprendizados do período do impresso você conseguiu levar para o digital e quais precisaram ser completamente reinventados. Eu tenho orgulho de dizer que eu vim do jornalismo impresso, né? Eu lembro que lá atrás, quando a gente escolhia fazer jornalismo, cada um tinha um sonho. Uns queriam fazer televisão, outros queriam fazer jornal. O jornal era muito forte, né? E outros queriam fazer rádio. E eu sempre me considerei uma pessoa muito tímida. Eu acho que muitos até se identificam com essa fala, jornalistas tímidos, existem. E eu escolhi fazer jornal, eu queria fazer impresso. Até por conta dessa timidez, não queria aparecer na televisão. E não gostava de fazer vídeo, então eu decidi apostar no impresso, queria fazer impresso, era o meu sonho. Até porque meu pai é jornalista também de impresso, meu pai trabalhou muitos anos na Crítica, foi o fundador do jornal Em Tempo. Então eu frequentei desde pequeno a redação de jornal, o meu sonho era trabalhar no impresso. E aí eu entrei ali em 2001, e em 2003, logo que a gente mudou ali de turma, eu consegui um emprego em um jornal que estava começando aqui em Manaus. E ali foi toda a minha base, né? No jornal impresso, a gente aprende que a disciplina e o rigor ali com que você escreve é muito grande. Cada linha que você escreve no jornal impresso, ela tem um propósito. A apuração precisa ser muito bem detalhada. Até porque ela passa pelo editor, depois o editor vai refinar o seu texto. Então você tinha muito mais espaço, muito mais lugar, muito mais linhas para você poder escrever no jornalismo impresso, né? No jornal. Eu lembro que quando a gente ia para as pautas, sempre eram convocados os 3 veículos que existiam, né? Que era a rádio, o jornalismo impresso e as televisões. E os jornalistas de TV, quando chegavam nas pautas, eles chegavam sempre com muita pressa, porque os jornalistas de TV, eles vão ali, cobrem 3 pautas por dia, às vezes 4, então ele vai ali e passa 20 minutos. E geralmente eles chegavam pra gente do jornalismo impresso para pegar os detalhes do que estava acontecendo, porque o pessoal do jornalismo impresso era tido como os que sabiam apurar melhor, os que tinham mais tranquilidade para poder apurar. Porque você ia para uma pauta ali, o cara do jornal impresso podia ficar 2 horas numa pauta. Da TV não, ele chegava sempre e ia embora muito rápido.
Então o jornalista do impresso era meio que referência de todos os outros. Sempre a gente era procurado para poder embasar as apurações dos outros. Então, quem vem do impresso, geralmente ele tem uma apuração muito mais detalhada. E no jornalismo digital, isso não que se perdeu, mas as coisas são bem mais rápidas, né? Cristóvão Nonato é jornalista, radialista e escritor com mais de 4 décadas dedicadas à comunicação na Amazônia. Nascido em Guajará-Mirim, em Rondônia, e radicado em Manaus, formou-se em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas e, ao longo de sua carreira, construiu um legado como comunicador de rádio e televisão, tendo atuado também em assessoria de imprensa e comunicação pública. Cristóvão é autor do livro Jornalismo na Amazônia, 40 anos no ar, no qual narra suas experiências profissionais desde os tempos do rádio comunitário até a era digital. Cristóvão, quais foram as principais dificuldades enfrentadas pelos jornalistas e pelas redações nesse processo de adaptação? O senhor percebe que o jornalismo audiovisual precisou mudar sua linguagem para se adaptar à internet? Ou as primeiras experiências apenas reproduziam o formato da TV e do rádio tradicional? Nesse momento aí dessa transição, lá por volta de 2012, 2013, e pelo lado dos veículos convencionais, eu sentia que havia uma resistência da rede que eu trabalhava em dar atenção para esse outro veículo que surgia, né? E que eu sentia que a empresa encarava como uma espécie de concorrência. Era uma coisa meio doida, mas era mais ou menos assim. Eu acho que tinha pouca visão do lado empresarial para absorver e dar a devida importância e atenção que a internet, né, que a mídia digital exigia. Mas, de qualquer forma, eles foram sendo atropelados, essa é a palavra, né? Os veículos tradicionais foram atropelados pelos profissionais, e em geral, profissionais que tiveram visão, profissionais experientes dessas mídias tradicionais, que foram demitidos, né? Agradecemos a sua participação, Cristóvão. E agora, seguimos com a nossa próxima entrevistada, que será Andressa Lificite. Andressa, gerente de jornalismo da Rede Amazônica e do G1, fala sobre os desafios do G1 Amazonas, da implantação da plataforma digital, à revolução no visual dos repórteres, que trocam formal pelo casual e descolado. Andressa, como o G1 consegue equilibrar esse tom mais descolado com a credibilidade jornalística? Na época do boom da internet, dos portais de notícias, né, surgindo, a Globo entendeu que era importante estar presente no ambiente online, trazendo jornalismo, né, trazendo web jornalismo. E aí chegou aqui na região norte, né, para implementar o G1 em cada estado. O Amazonas foi o primeiro, né, então se montou uma equipe, buscou profissionais, né, que de alguma forma já tivesse tido algum contato. Naquela época era muito difícil ter alguém com experiência em web jornalismo, porque, né, era ainda o início de tudo, praticamente. E aí já se tinha um modelo de G1, né, em alguns estados, ele já existia, e depois de alguns anos o G1 Amazonas foi implementado. O Amazonas, por exemplo, veio uma equipe para cá de São Paulo, passou acho que 1 ou 2 semanas em Manaus, acompanhando, né, a produção de pauta, a organização de tudo. Se montou toda uma estrutura, né, uma sala com computadores e tudo que era necessário para que a equipe começasse a trabalhar. E como surgiu o G1 e qual foi o principal objetivo na criação do portal? Na época do boom da internet, dos portais de notícias, né, surgindo, a Globo entendeu que era importante estar presente no ambiente online, trazendo jornalismo, né, trazendo web jornalismo. E aí chegou aqui na região norte, né,
para implementar o G1 em cada estado. O Amazonas foi o primeiro, né? Então se montou uma equipe, buscou profissionais, né, que de alguma forma já tivesse tido algum contato. Naquela época era muito difícil ter alguém com experiência em web jornalismo, porque, né, era ainda o início de tudo, praticamente. E aí veio, já se tinha um modelo de G1, né, em alguns estados, ele já existia, e depois de alguns anos o G1 Amazonas foi implementado. O Amazonas, por exemplo, veio uma equipe para cá de São Paulo, passou acho que 1 ou 2 semanas em Manaus, acompanhando, né, a produção de pauta, a organização de tudo. Se montou toda uma estrutura, né, uma sala com computadores e tudo que era necessário para que a equipe começasse a trabalhar. E aí foi assim que o G1 foi implementado em Manaus. Obviamente, o trabalho dessa equipe que veio aqui, ela foi muito para orientar mesmo, né, de explicar a linha editorial, explicar como seria essa comunicação, né, porque a gente trabalha com uma equipe aqui em Manaus do G1, mas tem toda uma equipe lá em São Paulo que a gente chama de pauta. Então essa pauta, ela é muito grande, ela acompanha todos os estados ali, né? Porque eles precisam gerenciar tudo que está sendo produzido nas praças, em cada G1, para selecionar sempre o melhor conteúdo para montar a home do G1 Nacional, por exemplo, entendeu? Obrigada, Andressa, pela sua participação. E agora, nós chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do podcast em homenagem aos 30 anos de jornalismo digital. O próximo episódio vai abordar a 4ª e 5ª fase do jornalismo na internet e o uso ampliado de bancos de dados usados pelos jornalistas e a ascensão do jornalismo para dispositivos móveis. Agradecemos aos jornalistas que contribuíram e a você que está nos escutando. O podcast 30 anos do jornalismo digital, a experiência dos jornalistas no Amazonas, é uma produção acadêmica da turma do 6º período de jornalismo da UFAM, com a orientação da professora Mirna Feitosa, juntamente com a jornalista Márcia Grana, com a colaboração da jornalista Cristiane Souza. Este episódio conta com Gustavo Campos e Nicole Paz na redação, Keila Cícera e Renata Maiara na edição, Ana Clara Bittencourt, Nicole Paz, Brenda Nicole, Emily Fontes, Maria Clara Furtado, Lara Marubo, Gustavo Campos, Maria Júlia Correia, Camila Oliveira, Guilherme Torres, Daniel Souza e Esther Nobre na apuração, e Gleilson Medins na captação e tratamento de áudio, com direção geral de Mirna Feitosa.